Olá, ser humano, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por estar aqui assistindo a mais um vídeo. Farei agora uma reflexão meditativa sobre Hugo de São Vito, quando ele dizem que o homem é semelhante a Deus. Ele diz que duas são as coisas que recuperam no homem a semelhança divina, e são elas: uma, a especulação da verdade, quando você especula a verdade, e a segunda coisa seria o exercício da virtude. Porque o homem é semelhante a Deus quando é sábio e justo. Embora o homem, mesmo sendo sábio e justo, ele é de maneira mutável. Já no que concerne a Deus, Deus é de maneira imutável. Quanto às ações que provêm as necessidades desta vida, há três tipos, preste atenção, ser humano. O primeiro administra o alimento à natureza. O segundo fortalece contra as moléstias que podem vir de fora, e o terceiro oferece remédio contra as moléstias já sofridas. Quando, portanto, nos dedicamos a reparar a nossa natureza divina, esta é uma ação divina, obviamente porque vem do próprio Deus. Nós queremos nos reparar em Deus. Isso vem do próprio Espírito Santo de Deus. Mas quando providenciamos as coisas necessárias àquela parte que nos é fraca, esta é uma ação humana. Toda ação, portanto, é ou divina ou humana. Podemos apropriadamente chamar aquela ação divina de inteligência, ou de logos, vamos dizer assim, pelo fato de que se ocupa das coisas superiores, e a ação humana de ciência, porque se ocupa das coisas inferiores e precisa de um certo qual conselho. É o mesmo que dizer que quando você está enfermo, você precisa de um médico. Você precisa de um médico, mas você necessita de um médico? Bom, a palavra precisar e necessitar, ser humano, tem um certo alcance. São palavras sinônimas, mas toda palavra tem um certo alcance maior. Como, por exemplo, a palavra crer e acreditar. Crer vai muito além do que acreditar. Então você pode dizer que você crê em Deus. Agora você acredita no homem. Até que ele prove o contrário, até que ele traia a sua confiança, sua amizade, Você, claro que em termos gerais, diz eu acredito em Deus, Tudo bem, mas é acreditar no sentido de crer. Porque crer vai além. Então eu creio em Deus. Mas eu acredito no homem. Até que ele cometa alguma falha, Enfim, eu necessito de Deus, mas eu preciso do homem. Se eu estou doente em uma cama, enfermo, eu necessito de quem ali? Como sempre, de Deus. Mas eu preciso do homem, do médico, para poder, com os medicamentos, tentar revigorar a minha força, a minha saúde, para poder sair dali bem. Porque o médico, o doutor, quem criou foi o próprio Deus que deu dom ao homem para ele ser médico, para poder auxiliar nos medicamentos, naquelas drogas, para curar o corpo, que são as drogas que são recomendáveis para o corpo humano, que são aquelas que estão usando com finalidade de, obviamente, melhorar o corpo, e não aquelas que são usadas para diversão, como você vê por aí, indivíduos viciados, estão usando só por diversão, enquanto que no hospital você usa, mas para melhorar, a finalidade é melhorar o corpo, ainda que não consiga que o indivíduo faleça, mas a finalidade ali é melhorar o corpo, certo? Essa é a questão, por isso que eles mudaram o nome farmácia, ou eles colocaram farmácia, mas na verdade aquilo ali é uma drogaria, porque aquilo ali são drogas que se vendem para poder melhorar o corpo. Ou pelo menos é a finalidade, seria a finalidade, seria essa. E é por esse motivo que o próprio Hugo de São Vito, ser humano, ele mesmo define a ideia de que você primeiro tem que buscar na vida dos estudos a sapiência, que em latim seria a sapientia. O que é a sapiência na visão dele é a mente divina. Então você tem que buscar a mente divina primeiro, ou seja, o estar com Deus. Porque as coisas materiais, ou seja, os leitores que você vai ler, você vai tudo reter na palavra de Deus, que é como eu estou sempre dizendo aqui nessa expressão, Leia de tudo, mas sempre retenha tudo que é bom à luz da Santa Palavra. Porque aquilo que não edifica, se você está em Cristo, você buscou a sapiência, então vai se eliminar por si mesmo, você não vai reter. Porque você não está abrindo sua aura para aquilo. Agora, aquilo que edifica e que é bom, independente do escritor não ser cristão, aí você vai reter, porque é algo inteligente que ele fez. E tudo que é bom, que é obra criadora, vem de Deus, porque nós somos co-criadores, Então vem de Deus, independente daquele homem infelizmente não ter honrado a Deus pela sua criação, por ele ter criado aquilo, Ele deveria saber que aquilo vem de Deus, e Deus deu o talento a ele, e ele então criou aquilo, mas ele não glorificou a Deus, infelizmente,
mas o que ele criou foi bom. Edifica, edifica, então eu retenho isso para mim. Mas sempre dando glória a Deus, que eu sei que a criação vem de Deus. O homem só é apenas co-criador, né, eu diria. Mas a infelicidade aqui é que ele não glorificou a Deus pelaquela criação, aquela obra de arte, aquele livro, aquela escultura, né? Aquela arquitetura, aquela música, aquela poesia. Infelizmente ele não glorificou a Deus. Mas é bom, é benéfico, é gostoso, edifica, você reflete, ótimo, pronto, então você retém o que é bom. Então por isso que nos estudos procure a sapiência, ou seja, a gente está no caminho do Senhor Jesus, que é o que eu sempre digo aqui, né? Que é o que vai te tornando mais sábio cada vez mais e, obviamente, vai elevando o seu, como reflexo, elevando o seu nível intelectual. Então é isso, então muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo até aqui, ter feito essa reflexão meditativa comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta pronto.